sentar? Abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículos 17 ao 22. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículos 17 ao 22. Aquela passagem muito conhecida, passagem do jovem rico. Diz assim a palavra do Senhor: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar? Pai bondoso, nós buscamos no Senhor a sua direção para esse momento de pregação da tua palavra. Que o Senhor esteja comigo, bem como com os meus irmãos e irmãs que aqui estão. Que o Senhor, ó Deus, edifique as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O que você deseja? O que realmente você deseja? Já parou para pensar nessa pergunta? O que seria o seu maior desejo? Aquilo que realmente traria a você uma satisfação, a qual colocaria muitas e muitas outras coisas no lugar secundário. Qual é o seu desejo? Aquilo que realmente trouxesse aquela realização máxima, aquela realização do seu coração de uma forma satisfatória, profunda, intensa. Qual é o seu desejo? Aquilo que de repente nessa manhã você conseguisse, alcançasse, você chegasse aqui na igreja em alta e boa voz, dizendo assim: eu encontrei, eu consegui, alcancei o meu desejo. Qual é o seu desejo? É exatamente assim que começa a narrativa aqui da vida, desse momento com o jovem rico. Antes de falar de dinheiro, antes de falar de mandamentos, antes de falar de discipulado, o texto trata de um desejo humano. O texto fala de um desejo, o qual por muitas e muitas vezes Jesus foi perguntado sobre ele, sobre a vida eterna. Era muito comum dentro da cultura do judeu conversar sobre eternidade, perguntando sobre a vida eterna. Eles ainda assim vivenciavam aquele momento ainda da chegada. Alguns encontravam Jesus como aquele, o Messias, outros ainda não acolhiam Jesus. Mas a questão é que essa temática da vida eterna sempre esteve presente no meio do povo judeu. E a verdade, queridos, que o ser humano, ele é um ser desejante. Nós vivemos a todo momento desejando alguma coisa. A todo momento nós estamos buscando, a todo momento nós estamos lutando por alguma coisa. Mas é bem verdade também que o ser humano, principalmente no momento, no contexto no qual nós estamos inseridos, que vivemos um momento de excessos de desejos. Tudo queremos, tudo desejamos, tudo buscamos.
Estamos constantemente atrás de alguma coisa. E a todo momento, para que venhamos alcançar os nossos desejos, eu não sei se você já percebeu isso ou não, querido irmão, querida irmã, mas a todo momento, para se alcançar alguma coisa, aquilo que você está focando, desejando, querendo, nós precisamos fazer muitas escolhas durante o dia. Muitas escolhas para alcançar os nossos desejos. Tem um artigo publicado na revista Exame, no ano de 2022, com o seguinte tema: você sabe tomar decisões? Diz o seguinte: tomar decisões importantes é algo que sempre é muito difícil. De acordo com a ciência, ao longo do dia, um adulto toma em média 35 mil pequenas decisões, das mais simples e cotidianas, como escolher o cardápio do almoço, as mais complexas. Será que peço demissão e abro o meu negócio? Quantas escolhas você fez hoje? A primeira escolha, provavelmente foi: hoje eu vou à igreja. Alguns não escolheram dessa forma. Não é mesmo? E agora? Tomo café na igreja ou tomo aqui em casa? E agora, abro a Bíblia ou vou para o meu celular? Pequenas decisões. Muitas decisões, muitas escolhas. A verdade é que toda vez que nós desejamos alguma coisa, nós estamos fazendo algumas escolhas. A escolha afirma um desejo. E o jovem rico, ele verbaliza isso. No versículo de número 17, rapidamente nós encontramos essa intenção do jovem rico, um desejo. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O jovem rico, ele se aproxima de Jesus com uma pergunta muito sincera, com uma pergunta a qual está assim lhe incomodando, está no seu coração. E o texto ainda nos afirma que ele chega assim muito rapidamente diante de Jesus, pondo-se, se colocando, e ainda se colocando de joelhos diante do Senhor. Aqui há sim uma intenção, uma busca, um desejo, um interesse pela vida eterna. Os olhos do jovem rico estão na eternidade. A eternidade está na agenda do jovem rico. O jovem rico está pensando sobre isso. Mas há um problema, que no contexto nós vamos encontrar exatamente esse problema, que é o problema do coração dividido, que é o problema do conflito interno, que é o problema dessa questão: eu quero, mas eu não quero tanto assim. Já lidou com alguma coisa assim, meu irmão, minha irmã? Eu quero, mas não quero tanto assim? Eu quero comer alguma coisa gostosa. Né? Lá em casa, assim, tem umas coisas assim meio fora do comum, né? Às vezes a Kelly fala assim: eu quero comer uma coisa gostosa. O quê? Daí você fala: isso? Não. Isso? Não. Ah, então vamos para esse lado aqui. Não. Então, o que você gostaria de comer? Escolha você. Então, uns negócios assim meio... Tá? Mas a verdade é que sempre há um conflito. Nem sempre o que você deseja, você realmente quer. Tá? E isso a gente percebe aqui no contexto do texto. E primeiramente, eu gostaria assim de trabalhar esses conflitos de um coração desejante. E o primeiro conflito é o seguinte: ele deseja a eternidade, mas procura no lugar errado. Sim, ele deseja, sim, ele está buscando, sim, ele está interessado, sim, ele está perguntando, mas ele está ainda procurando no lugar errado. Observe o versículo de número 17. No momento que o jovem rico se coloca diante do Senhor, ele diz o seguinte, perguntando ao Senhor: bom mestre, que farei? Bom mestre, que farei? O jovem rico ainda está com o seu olhar ainda equivocado.
Ele está achando ainda que alguma coisa ele pode fazer para alcançar a eternidade. Ele está ainda, sim, desejante, todavia ainda com o seu pensamento, com as suas ideias, fora da direção correta. E isso se mostra exatamente pela forma como ele se dirige a Jesus, bom mestre. Não é à toa que o jovem rico chama Jesus de bom mestre. Mestre, sim, era um título de reconhecimento aos intérpretes da lei. Mestre, sim, era utilizado de uma forma correta, era uma nomenclatura utilizada e corretamente utilizada naquele contexto para aqueles que então estudavam as Sagradas Escrituras. Ao intérprete da lei, aos rabi, aos mestres. Agora, o que não era comum era chamar o mestre de bom. Aliás, comentaristas vão dizer o seguinte, que nos escritos judaicos antigos praticamente não há registro de rabinos sendo chamados de bom mestre. Então, qual é a ideia desse comentário? É porque o judeu, ele não se dirigia aos mestres com adjetivo bom, porque bom é um adjetivo que era usado somente para aquele que era absolutamente bom, que era Deus. Então eles não usavam na direção dos rabinos. Era um atributo reservado em sentido absoluto ao próprio Deus. E por ser usado na direção dos mestres, e por não ser usado, na direção dos mestres, Jesus então faz uma pergunta ao jovem rico: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Jesus não está negando aqui a sua essência de bondade, Jesus aqui não está negando a sua divindade, mas Jesus está levando o jovem rico a uma reflexão mais profunda. Você tem certeza que você está chegando na presença daquele que realmente é bom? Você tem certeza absoluta que você está diante daquele que pode abrir a eternidade para você? Você tem a convicção do seu coração internamente que realmente eu, Jesus, o unigênito do Pai, aquele que foi enviado ao mundo, sim, eu posso ser o elo da eternidade entre você e Deus? Mas o jovem rico, ele estava procurando em outro lugar. Procurando em outro lugar. Porque facilmente nós percebemos: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele está ainda com os seus olhos, com o seu coração fixado somente nele. Ele não está ainda reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, como aquele que tem o poder, sim, de abrir os céus, e como abriu os céus para homens e mulheres como eu e você, meu irmão e minha irmã. Jesus é o único. A procura da eternidade está nele. Não há outro caminho. Existe somente um caminho. Agostinho de Hipona, em uma das suas afirmações mais conhecidas, logo no início de um livro chamado Confissões, ele vai dizer assim na direção da criação do ser humano: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em ti. Inquieto está o coração do ser humano enquanto não reconhecer que Jesus é o elo, de aproximação com Deus, mas que Jesus também não é somente o elo, mas ele é o instrumento de Deus na história para nos redimir dos nossos pecados. O jovem rico, ele deseja
mas ele está procurando o lugar errado. Segundo conflito, ele deseja a eternidade, mas descobre que não pode alcançá-la por si mesmo. Perceba o versículo de número 19, primeiramente. Depois, então, do jovem rico perguntar a Jesus, Jesus o respondeu, mas o versículo de número 19 ainda é a continuidade da resposta de Jesus. Jesus diz assim para ele: você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não desfrute ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o texto diz o seguinte, que o homem, o jovem, respondeu rapidamente, né? Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. À primeira vista, parece uma resposta de alguém que está muito confiante, de alguém que realmente se coloca diante de alguém e diz assim, sim, eu tenho feito isso. Mas no contexto nós vamos perceber que a questão dele se achegar até Jesus, se colocar diante de Jesus, de joelhos, ele sabe que tem feito tudo, mas ainda não é suficiente. A inquietação ainda continua no coração. Revela a realidade de alguém que sim, que está muito acostumado com os ciclos da religião, está muito acostumado com toda aquela questão que envolvia a vida religiosa do judeu, mas interiormente ainda existe uma inquietação, um conflito. Ainda existe algo ainda que está tirando o sono desse jovem rico. Sim, eu tenho praticado tudo, mas isso não é suficiente. Por quê? Porque ele ainda não tinha reconhecido o senhorio de Cristo na vida. Ele está inquieto. Existe, queridos, um abismo intransponível entre desejar a vida eterna e possuir capacidade para alcançá-la. A vida eterna não está pautada nos nossos esforços, na nossa disciplina devocional, nos nossos cuidados com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Sim, tudo isso faz parte, tudo isso glorifica a Deus e temos que sim, ser diligentes, procurar fazer isso, não deixar de fazer isso, pensar sobre todas essas coisas, mas mesmo assim, eu preciso te dizer que não é o seu esforço que te conecta a Deus, mas é o próprio Deus que dirige a sua vida, que te encaminha a você fazer isso. É interessante porque na vida, no cotidiano da vida, isso é muito simples de se perceber. Muitas vezes nós queremos melhorar a nossa relação conjugal. Mas vamos lá, né? Vamos refletir que muitas vezes as nossas estratégias não funcionam muito bem, né? Queremos vencer determinado pecado, mas voltamos a cair muitas vezes. Queremos viver uma vida santa, mas muito rapidamente aqueles que são transformados, regenerados por Deus, tendo uma vida a qual requer sim buscar a Deus, vão reconhecer que repetidas vezes a gente falha, não é mesmo? Queremos controlar a nossa língua. Isso aí deixa para outro momento. Tá? Mas queremos perdoar alguém, mas a mágoa, muitas vezes, continua onde? No coração. Sem Deus, pelo próprio esforço, nós não conseguimos fazer nada. E o jovem rico está exatamente nesse ponto. Ele afirma guardar os mandamentos, mas diante de uma exigência de Cristo, ele descobre que ele não tem condições de acessar a vida eterna. Ele não tem condições. Por isso Jesus, então, no versículo de número 21, diz, e Jesus, olhando para ele com amor, disse, só uma coisa falta a você. E essa falta não pode ser preenchida pelo esforço humano.
por mais diligente que a humanidade seja, por mais estratégica, pensante que a humanidade seja, não pode ser preenchido por isso. Somente Deus pode preencher esse vazio no coração humano. Terceiro lugar, o último conflito. Ele deseja a eternidade, mas ama outras coisas mais. Só uma coisa falta a você: vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O dinheiro não é apenas uma riqueza. Ele é um objeto de adoração aqui. Não é apenas uma questão de renda para que venha sustentar a família. Não, aqui o jovem rico está com os seus olhos voltados àquilo que ele tinha. Mas também isso se aplica a outras áreas da vida. Fazemos muitos e muitos outros ídolos além do dinheiro. Então essa reflexão ela é importante, ela pega toda a vida e faz com que a gente reflita aquilo que tem tomado o lugar do Senhor. O jovem rico sim deseja, o jovem rico sim está ali perguntando sobre a vida eterna, mas ele se interessou pela vida eterna até esse momento. Porque a partir do momento que Jesus fala que é necessário dar um passo na direção dele, e Jesus está falando isso porque conhecia o coração do jovem rico, o jovem rico faz o quê? Se retrai. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu quero até saber quanto me custa. Eu quero ir num restaurante aí top. Sabe aqueles restaurantes assim que só gente milionária vai? E de repente você está entrando naquele restaurante e está vindo um amigo seu daquele outro lado. E você guardou essas economias 5 anos para ir naquele restaurante. E está vindo outro amigo do seu lado. Encontro de você. Você entrando e ele saindo. Eu entrando, o reverendo Tiago saindo. Tá? E daí assim eu encontro ele fala assim, cara, é muito caro isso aqui. Nossa, na hora eu volto para trás. Se é caro para ele, imagine para mim. Então, queridos, é assim, a gente deseja, a gente quer, mas até o momento de tomar ciência de quanto custa. E assim acontece em todas as áreas da vida. Há um caminho a ser percorrido, uma busca, uma intimidade, há uma dedicação na direção das Escrituras, há sim uma vida de oração, há renúncias, há custo de se viver com Deus. Há custos. Ao custo até da perseguição. Há custo. Existe um livro com o tema discipulado, e esse livro foi escrito por um autor alemão, um homem que foi morto no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, Bonhoeffer, e ele vai dizer o seguinte, nessa caminhada de discipulado com Deus, com Cristo, ele vai dizer o seguinte, a salvação é de graça, mas o discipulado custará a sua vida. A salvação é de graça, mas a caminhada com Cristo, no contexto no qual nós estamos inseridos, numa cultura caída, vai te custar muita coisa. Vai te custar muita coisa. Querer, mas não abrir mão do que domina o coração, é a mesma coisa que não querer. Esses são os conflitos que estão dentro do coração do jovem rico. Por isso, queridos, nesta manhã é um tempo oportuno para que eu e você venhamos a refletir internamente se nós não estamos vivenciando esses conflitos.
Se nós ainda estamos, de repente, achando que o nosso esforço, que a nossa prática religiosa é o que nos conecta com Deus. Nós temos que pensar se renunciamos tudo por Cristo, ou ainda tem algumas áreas da nossa vida que ainda tomam um espaço do coração, o qual você negocia com relação a Cristo. O que é mais forte do que Cristo no seu coração? O que está tomando espaço? Precisamos refletir isso de uma forma bem sincera diante do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai bondoso, nós te louvamos por essa manhã, novamente, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que foi aberta, lida, foi pregada, e com a certeza, ó Deus, que ela é transformadora, e assim ela agiu no nosso coração. Abençoa, ó Deus, a tua igreja, abençoa o teu povo, nos dá a direção correta. Faz, ó Pai, com que venhamos a refletir a importância que aprendemos aqui no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Kelly, por gentileza.